Muito bem, graças a Deus, nesta manhã mais uma vez, pregando a palavra de Deus aqui nesta comunidade. Alguns dias que não pregava por aqui, porém nós não podemos parar de pregar a palavra de Deus, porque a vinda do Rei Jesus, esta vinda está cada dia mais prestes a acontecer, mais próxima de cada um de nós, e assim não podemos parar, cancelar ou esfriar na obra de Deus. Portanto, nesta manhã eu creio que o Espírito Santo de Deus tem uma palavra aos vossos corações. Deus, Ele é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Meus queridos amigos, nesta manhã eu quero trazer uma palavra com base em 2 ou 3 versículos bíblicos, com base no Salmo de número 1, Salmo 1 da palavra de Deus, onde nos diz a palavra do Senhor que bem-aventurado é o varão ou o ser humano que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor Jesus, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Este é o versículo 1 e o versículo 2. E o versículo 3 vai nos dizer que será este ser humano como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá cujas folhas não caem, e dá o seu fruto na estação própria, no tempo certo. Aleluia! Muito bem, meus queridos, a palavra de Deus, ela é discernida em espírito. Aleluia! Assim como Deus, Ele é espírito, a sua palavra também, ela é discernida espiritualmente. Aleluia! Porque Deus, Ele faz esta bela comparação com o ser humano, como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, uma árvore, aleluia, que não tem problema com a estação do tempo, e ela dá o seu fruto no tempo certo. Aleluia! As folhas dela não caem, tudo está ok, tudo está pronto, e no tempo certo, esta árvore, ela dá o seu fruto. Vou traduzir para os amados amigos, ouvintes da palavra de Deus, porque todos nós devemos empregar tempo para ouvir a palavra de Deus. Quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus, nós começamos a entender e a compreender qual é o chamado de Deus para cada um ser humano nessa terra. Deus, Ele não nos enviou a esta terra, meus queridos, unicamente para nós fazermos o nosso trabalho secular. Deus não nos enviou nesta terra unicamente para nós estarmos focados nas coisas terrenas. Deus, Ele tem nos enviado a esta terra justamente para isto, para darmos frutos na estação certa, no tempo de Deus, para sairmos a anunciar a palavra, a pregar o Evangelho, a dizer para você que existe um Deus verdadeiro, um Deus salvador, um Deus protetor, ajudador, aleluia, que está aguardando em nós, aleluia, a realidade daquilo para que Ele nos enviou a esta terra. Aleluia! E o Salmo, ele começa dizendo: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. Quando é que o ser humano ele vai andar segundo o conselho dos ímpios? É quando esse ser humano ele despreza a verdadeira palavra de Deus. E ele começa agora a andar na sua própria confiança. Ele começa a andar agora
do seu próprio pensamento, do seu próprio temor. Aleluia! Quando o ser humano ele começa a dar crédito à voz do impuro, porque virão para este ser humano muitos convites, aleluia, para se associar a algo que não constrói espiritualmente, algo que muitas vezes vai lhe trazer canseira, meus queridos, vai lhe trazer enfado e angústia no futuro dos teus dias. Nós estamos vivendo dias difíceis nesta terra, estamos vivendo dias trabalhosos nesta terra, onde o ser humano se volta para as coisas terrenas e dispensa a dignidade de Deus e do seu Filho Jesus Cristo, que veio a esta terra e deu a sua vida para salvar. Aleluia! Bem-aventurado é o ser humano, o varão, a varoa, aleluia, que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei de Deus, na lei do Senhor, e nesta lei medita nela de dia e de noite. Meus queridos, vale a pena meditar na palavra de Deus, vale a pena meditar na lei de Deus, andar nesta palavra, guardar os preceitos da palavra de Deus, aleluia, andar por um caminho seguro, um caminho de paz, um caminho de novidade de vida, um caminho de alegria, um caminho que vai te conduzir diretamente à vida eterna se andares por esta verdadeira palavra. Aleluia! Eu comecei dizendo que a palavra de Deus, ela é espiritual. Por quê? Porque Deus, ele é espírito. E porque é necessário nós pregarmos a palavra de Deus, para que as pessoas possam discernir no conteúdo da mensagem, no conteúdo da palavra. O Espírito Santo de Deus, ele vai colocando o entendimento, aleluia, quando se passa a meditar nesta palavra, aleluia, falar a palavra. Tem muita gente falando a palavra, meus queridos, mas uma coisa é a palavra falada e outra coisa é a palavra revelada. Aleluia! Não importa tão somente o ser humano andar com uma Bíblia debaixo do braço, na mão ou dentro de uma bolsa. Importa a meditação nesta palavra, para compreender e guardar os mandamentos que nos manda a poderosa palavra de Deus. É por isso que o mundo está da maneira que está. É por isso que as perturbações, as angústias, as lutas, as indiferenças estão aí em toda a terra, porque as pessoas não se voltam para a palavra de Deus. Hoje pela manhã eu ia saindo para buscar um pão, era quase 8 horas da manhã, encontrei o meu cunhado ali na frente, aleluia, ele é muito conhecido aqui neste bairro, aleluia, e ele falou para mim que vinha de uma balada na rua. Agora você calcula, meus queridos, eu estou pregando em casa, eu estou pregando no meu bairro onde eu moro desde 92, aleluia, e aqui está a mensagem que cura, sara e liberta. E as pessoas levam a palavra de Deus como que seja algo natural ou algo de brincadeira. Por que estou falando isso? Porque o meu cunhado, quando me encontrou ali pela manhã, eu não estava nem o reconhecendo, ele estava de costas. E quando ele se virou, eu falei: e aí, cunhado Chagas, tudo bem? Eu falei: tudo bem. O que estás fazendo a esta hora?
da manhã já aqui, porque ele não mora aqui mais. Aleluia. E ele falou que vinha ter uma balada. Eu falei, onde tem balada aqui nesse bairro? Eu não conheço essas coisas. E ele falou que ele tinha passado a noite num pancadão. Aleluia. E falou mais para mim, que queria que o mundo se acabasse, eu pegasse fogo, que ele pouco estava se importando. Eu não preguei nem para ele, porque não adianta, meus queridos, pregar a palavra de Deus se as pessoas não colocam o coração na palavra de Deus. O coração do ser humano está nos pancadões, estão na balada e leva as coisas como uma brincadeira. Mas quando vier o dia do Senhor, esta palavra pregada, aleluia, ela vai funcionar verdadeiramente no teu coração. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, aleluia, nem se detém no caminho dos pecadores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Aleluia! E nós observamos, meus queridos, os conselhos dos ímpios estão aí. Aleluia! Os pancadões estão lotados, as discotecas, os bailão, porque agora mudaram a trajetória para pancadão no meio das ruas. Aleluia! Mas a palavra de Deus pregada nas ruas, aleluia, as pessoas já não querem recebê-la. Mas quando vier o dia do Senhor, você vai se lembrar, aleluia, que você também ouviu nas ruas, nas praças, a mensagem pregada, a mensagem da salvação, a mensagem da libertação, a mensagem que te conduzirá para o céu. Aleluia, se deres ouvidos e receberes esta palavra salvadora. E se não deres crédito à palavra, irás chorar amargamente, porque a palavra de Deus, ela não está escondida, meus queridos. A palavra de Deus, ela está sendo pregada, ela está sendo anunciada. Onde diz a palavra do Senhor no livro de Isaías: vinde a mim, aleluia, olhais para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Aleluia. No livro de Mateus capítulo 11, o versículo 28, diz a palavra de Deus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Isto é hoje, meus amados, não é no dia da vida do Senhor. Aleluia. No dia da vida do Senhor será o dia do juízo de Deus contra todos os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Aqueles que ouviram a palavra de Deus, aqueles que eram conhecedores de que Jesus morreu para salvar. Aleluia! E a Bíblia continua dizendo: bem-aventurado é o varão, o ser humano, que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém, e nem para na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor Jesus, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí diz a palavra de Deus: será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, amém, que dá o seu fruto na estação própria, aleluia, tudo quanto faz prosperará.